Maravilha. Então, começando a aula, começando a gravação, né? Eu espero que vocês tenham gostado da última aula com o Guilherme. Acho que foi bem legal, acho que foi bem legal essa troca. E acho que semana que vem não, sexta que vem vai ser tão legal quanto com as meninas. Hoje sou eu sozinho, né? A primeira aula, não, segunda, a primeira de abertura também foi eu sozinho. Vocês me ouvem bem? Só o formulário está travado? Deixa eu ver se eu. Acho que. Será que eu não compartilhei? Ô Sérgio, desculpe, agora foi, cara. Beleza, beleza. Eu acho que o problema era a minha conexão, que estava ruimzona, agora está normal aqui. Obrigado, desculpa aí. Ó. Nada, relaxa, obrigado. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco, né? Houve aquela mudança que a gente tinha dito, a gente não vai mais falar sobre autoritarismo latino-americanos. Então a gente vai falar um pouco sobre liberalismo, né? Menos sobre liberalismo, na verdade, e mais sobre romance policial. Eu acho que a gente tem ficado muito na literatura nessas últimas duas aulas, perdão, muito na teoria política. Então hoje eu acho que a gente vai um pouco mais para a literatura, mas sempre fazendo aquela ponte, né? Sempre trazendo também a discussão teórica da política. Eu tinha dito na última aula que a gente ia abrir com São Bernardo, mas como a discussão é extensa e essa discussão do liberalismo acabou ficando maior do que eu imaginava também, conforme fui preparando a aula, eu acho que vale mais a pena a gente, e a aula de hoje é mais curta, né? Eu acho que vale a pena a gente já começar direto na discussão proposta, e se houver tempo, porventura, a gente vai para o São Bernardo. Mas a gente já fizemos toda a discussão relacionada na aula passada também, acho que se não der, já foi, né? Se der, ótimo. Bom, eu não sei se alguém conseguiu ler, né? Porque o objeto que eu passei dessa vez ele não estava disponível online, infelizmente. Era o livro Gog e Magog, da Patrícia Mello, mas se alguém já tiver lido qualquer coisa da Patrícia Mello, já ajuda muito, porque os livros dela são muito parecidos, na verdade. Todos eles têm a mesma temática, assim, o mesmo. Todos eles dialogam com o escopo do que vamos falar aqui. Então, todos eles servem para essa discussão. Eu tomei o Gog Magog como objeto porque foi um que eu trabalhei recentemente. Era um artigo para a Abralic, então é o que está mais fresco, mas qualquer um serviria, na verdade, dela. Então, e também porque, na verdade, o Gog Magog tem um pouco mais de relação com essa questão do liberalismo e do positivismo. A gente vai falar por quê. Bom, eu quero começar a aula de verdade, com uma frase, uma citação de um psicanalista. Agora eu não me lembro exatamente o autor, nem tinha notado isso, eu tenho memorizado de alguma das leituras da vida que se perdem. É um psicanalista que fala: ao ser expulso do paraíso, Satanás de Milton vai para o inferno. E o que diz a si mesmo para se reconfortar? Aqui pelo menos serei livre. E este, creio eu, é o destino do liberal. Ele será livre, mas estará no inferno. Assim, essa frase é de uma ironia tão. Você poderia resumir o liberalismo, claro, né, as críticas ao liberalismo. O liberal jamais se resumiria assim. Mas qualquer crítica ao liberalismo, seja lá de qual lado de ideologia política ele for, ele poderia resumir o liberalismo em suas várias vertentes do liberalismo radical, né, o que a gente conhece como neoliberalismo, ou libertarianismo. Eu prefiro o libertarianismo, pessoalmente, não gosto muito dessa ideia de neoliberalismo, porque ela pressupõe, né, que primeiro, porque o conceito de neoliberalismo que a gente usa hoje em dia ele já é complicado, porque existiram, de fato, autodenominados neoliberais ou ordoliberais, que foi aquele pessoal da economia social de mercado, que surgiu na Alemanha de Adenauer. Então, naquele contexto, eles já se denominavam neoliberais. Então, o que a gente chama hoje de neoliberais seria uma espécie de neo-neoliberal. Então, esse é o meu problema. Eu tenho muito problema, pessoalmente, com esse prefixo neo, por toda essa discussão que a gente tem feito de teoria política. Porque conceitos de teoria política, de gêneros literários também, eles se reinventam, né? É preciso que eles sejam abertos para adquirir, absorver novas experiências, conforme eles se deslocam do tempo e espaço. Então, o neo ele acaba, de certa forma, se tornando irrelevante, porque, claro que há diferença do neoliberalismo para o liberalismo. Assim como há diferença entre os vários liberalismos que existiram no século XIX,
do século XX, né? Então, de certa forma, é claro que essa é uma discussão extremamente extensa, existem ótimos argumentos de ambos os lados, e é uma discussão mais do ponto de vista técnico em relação à nomenclatura. Não é que não existe um movimento de radicalização liberal que é chamado de neoliberalismo, não é que não exista isso. É meramente uma questão realmente de rótulo, né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de libertarianismo, porque ou de liberalismo extremado, né? Entendo que há uma diferença fundamental entre o liberalismo clássico e o que as pessoas chamam de neoliberais hoje em dia, mas essa diferença vem da, a gente vai falar disso daqui a pouco, vem da radicalização da ideia de liberdade, né? Para os liberais clássicos, para o Stuart Mill, por exemplo, a ideia de liberdade, ela está naquela frase clássica. Inclusive, essa frase clássica é dele, John Stuart Mill. A gente, mais uma vez, vai voltar a isso daqui a pouco. Em que ele fala que a liberdade de um acaba quando começa de outro. Essa frase é do Stuart Mill, né? A gente absorveu isso para o imaginário popular, mas essa frase está escrita no Sobre a Liberdade dele. Então, você vê no liberalismo clássico que, ainda que a liberdade seja o preceito fundamental, eles próprios assumem que ela precisa, de certa forma, ser limitada. O que a gente já não encontra, né, nos libertários, nos liberais radicais, que não, que sacralizam a liberdade de forma em que ela, paradoxalmente, entra nessa frase que a gente abriu, né? Ela se torna um inferno, porque ela sacrifica todas as outras instâncias humanas, né? A liberdade completa é insustentável. A liberdade completa torna a própria liberdade, paradoxalmente, insustentável. Enfim, essa é uma ampla discussão. Agora, sobre gêneros, para a gente entrar um pouco na literatura, eu falei um pouco na primeira aula, mas voltando. Então, é o que eu falei, gêneros e conceitos de teoria política, ideologias políticas, ambos são polissêmicos, eles abrangem múltiplas interpretações, inevitavelmente, né? Inclusive, a gente está falando dessa discussão do do libertarianismo, eu acabei de ter essa discussão ontem, na qualificação dos professores, eu qualifiquei ontem um dos professores, justamente levantou isso, que eu precisava botar uma sessão não, mas uma ou duas páginas, justamente para criticar o uso do neo. Bom, então, voltando para gêneros, por um lado, a gente precisa ter um recorte de características perceptíveis, né, que nos permite entender o que são os gêneros, né? Ainda que eles sejam polissêmicos e, então, abrangem inúmeras interpretações dentro de si. O gênero, ao contrário do que alguns críticos dizem, ele não torna a literatura unívoca, né? Seria um erro de um crítico literário se ele interpretasse o gênero de forma hermética, como aliás, da mesma forma, um teórico político cometeria o mesmo erro. Se ele dissesse que gênero é isso aqui e acabou, tudo que for um pouquinho fora disso já não é isso, né? Em última instância, tornaria impossível a utilização do próprio conceito. A gente vai falar muito sobre essa mesma ideia, mas na chave da teoria política, quando a gente entrar em fascismo. Então, ainda que ele não possa ser tomado de forma unívoca, ele fornece um direcionamento útil para a gente aprender a arte. Então, é natural, né, que busquemos conceitos de gêneros, ideologias, né, para a compreensão do real. Isso é o que a gente tem falado em todas as aulas. Eles nos ajudam a compreender, a classificar o real em categorias. Isso ocorre em qualquer campo de saber, não só na literatura, não só na política, mesmo nas ciências biológicas ou exatas, por exemplo. Bom, é o que a gente falou nas outras aulas, né? Ideologias políticas também são formas de aprender o real, e o gênero literário ele faz a mesma coisa. Ainda hoje, mais de 2 milênios depois, a discussão. Só um segundo, pessoal, eu vou trocar de casaco aqui, que tá calor. Tava frio, fiquei calor. Um segundo.
Pronto, desculpa a interrupção, pessoal. Espero não ficar com frio de novo. Qualquer questão, dúvida, interferência, mesma coisa das outras aulas, pode me interromper sem nenhum problema. Senão, no final da aula, se vocês quiserem, a gente mantém a tradição de ter um tempo de discussão. Bom, então, voltando para a questão do gênero, né? Ainda hoje, mais de 2 milênios depois, a discussão sobre os gêneros propostos por Aristóteles ainda é muito presente, né? O que evidencia a importância desse tema. Então, da mesma forma que o conservadorismo ele não é hermético com a interpretação de Burke, e ele absorve novos vieses através dos anos, ainda que a interpretação do Burke seja fundamental, ao ponto de Burke seria incapaz, por exemplo, de reconhecer os autodenominados conservadores no Brasil, o mesmo acontece com a lírica, conforme pensado por Aristóteles, por exemplo. Né? Os gêneros e conceitos não podem ser tomados de uma forma explicativa absoluta, né? Mas podem atuar como métodos para ilustrar fenômenos contemporâneos. Uma frase de Blumenberg que exemplifica isso. Ele afirma que é necessário que o gênero possua, o gênero não, o conceito, possua determinação suficiente para ainda poder apreender tais experiências futuras, de modo que eventos correspondentes e adequados também possam ser relacionados a elas, ainda que no detalhe de sua concretização plena haja divergências quanto às experiências passadas. Em outras palavras, é impossível interpretar um conceito de forma hermética sem limitá-lo, mesmo porque o conceito se reconstrói, é o que eu venho falando. É inevitável quanto mais a gente amplie, de modo a abranger outros movimentos, além da manifestação inicial, ele adquira nuances exponencialmente. Entretanto, a gente precisa trabalhar, nesse sentido, justamente com os pontos de interseção, quando são consideráveis. Eles que permitem o estudo comparativo, né, através do método, para compreender esses movimentos, ou gêneros, ou conceitos. Isso não impede, portanto, que correntes específicas de interpretação sejam tomadas, que na prática possibilita o trabalho com esses conceitos. Em resumo, a gente precisa sempre ter zelo para que o conceito não se torne excessivamente aberto ou excessivamente fechado. Caso um conceito seja utilizado sem critérios estabelecidos teoricamente, a gente corre o risco de incorrer no que Laclau denominou significante vazio, o rótulo que acaba podendo ser aplicado a tudo. Isso a gente vai ver muito na aula sobre fascismo. Mas um exemplo de significante vazio, adiantando, é o que se tornou com alguns conceitos de teoria política. Comunismo, próprio neoliberalismo, populismo, fascismo, acabaram sendo utilizados pelo grito de guerra política, né, pela arena da disputa política, sem preocupação teórica, sem preocupação intelectual, e acabaram sendo utilizados como sinônimo para tudo. Né? O nosso maior exemplo hoje é o comunismo. A gente falou, acho que disso na última aula. Quem no Brasil não foi chamado de comunista? Seja liberal, seja social-democrata, seja comunista, de fato. Então, essa utilização sem uma preocupação teórica, esse excessivo alargamento de um conceito, sem trabalhar com as interseções dele, acaba incorrendo esse significante vazio. A gente vai falar muito disso, só dando uma adiantada, mas a gente vai falar muito disso acho que na aula 6, principalmente esse livro do Laclau é uma crítica ao conceito de populismo, justamente nessa chave de significante vazio. Bom, o gênero policial. O gênero policial ele é um exemplo vivo dessa ideia de significante vazio também, mostrando que significante vazio não existe só na literatura, né? Perdão, só na política, mas também na literatura e nos outros campos. Desde o surgimento do romance policial, no século XIX, qualquer peça artística que trate do crime foi classificada levemente como policialesca. É um vício que hoje em dia é mais presente do que nunca, como a escritora paulista Patrícia Mello é exemplo vivo. Ainda que ela seja com frequência etiquetada como a grande dama do romance policial brasileiro, a Patrícia só publicou o seu primeiro romance policial, O Fogo Fato, em 2014. Então, depois de quase 10 anos de romance e mais de 20 anos de carreira. É o que eu vou trazer aqui, uma diferença fundamental entre a ideia de romance policial e romance criminal. Então, na ausência de uma interpretação aprofundada sobre o gênero do romance policial, predomina essa visão superficial que atribui a qualquer narrativa voltada ao crime
ao urbano ou à violência como narrativa policial. Só que a narrativa policial, ela não é apenas a narrativa de um crime, ela precisa de um enigma, e na verdade o enigma em fato, o motor da história em si. Então, essa é a diferença principal entre romance policial e romance criminal. O romance policial, ele pressupõe a existência de um enigma. O romance criminal, ele é um romance sobre a violência, sobre crime, pode envolver aspectos policiais, mas ele não tem, né, esse fator-chave, ele não tem um enigma a ser desvendado. A violência no romance policial, a gente vai falar disso de novo, mas ela é secundária. Esse é o ponto. Agora, qual o contexto de surgimento do romance policial? Por que essa questão? O romance policial ele surge muito vinculado a duas ideologias políticas clássicas. A primeira, como, bom, está no nome da aula em si, é o liberalismo. A gente vai entender por quê daqui a pouco. E a segunda é o positivismo. Por quê? Bom, Sherlock Holmes é a personificação mais clássica possível do positivismo no romance policial, né? A ciência, ela aparece como única forma de interpretação do mundo, de apreensão do real, principalmente as ciências exatas e biológicas. Então, como uma interpretação unívoca para solucionar um problema. A Vera Lúcia Folain de Figueiredo, professora da PUC, ela tem um livro, foi lançado ano passado ou início desse ano, não lembro agora. Vale a pena, ela é um livro de ensaios e artigos, na verdade, uma coletânea, mas tem um artigo fundamental chamado Gênero Policial como Máquina de Narrar. Aliás, ela acabou de dar uma disciplina sobre gênero policial. Tudo que eu estou falando aqui eu devo muito a ela, nesse sentido. Então, ela fala nesse livro que o gênero policial é, assim, produto típico de uma época no qual uma nova hierarquia dos modos de saber se estabelece. Então, o crime ele é apenas pano de fundo, ele é uma justificativa para o que realmente interessa. Então, ante essa interpretação, na verdade não existe nada de policial em obra de Mello, como Gog Magog, que é que a gente vai falar aqui, e O Matador. Porque não tem um enigma, não tem mistério a ser descoberto, e o ponto central recai sobre uma estética crua da violência. Então, o romance policial ele é um gênero cujo ponto central é um mistério, e ele pressupõe uma disputa entre a polícia, ou o detetive, né, assumindo essa figura policialesca, e o criminoso. Ao passo que o romance criminal, ou romance de violência, como você preferir, é um gênero genérico, né? Ele não é um gênero estruturado, mas é um gênero genérico, com muitos dos traços do romance policial, mas sem esse ponto fulcral, sem esse ponto-chave. Então, o Gog Magog, que é o objeto que a gente vai discutir, ele não é um romance policial, mas a discussão sobre o romance policial é fundamental para ilustrar o que você quer definir, o que eu vou trazer aqui como estética da violência. Então, ele é fundamental para definir todo o resto dessa discussão. Então, ainda que ele não pertença ao gênero, por uma compreensão mínima, né, por essa ideia mínima do enigma, da presença do enigma, ele absorve traços e possui interseções com esse formato literário. Então, há no romance policial um aspecto chave em sua origem. Além da sua ligação com o positivismo, como eu falei, do processo de sacralização do científico, a sua origem também remonta a outro aspecto fundamental, o crescimento urbano. E é aí que entra o liberalismo. Talvez alguns de vocês conheçam, já tenham lido, ou pelo menos ouvido falar, aquele clássico do Cal Polanyi, né? Polanyi, não sei como se pronuncia exatamente sobre o nome dele, mas enfim, ou A Grande Transformação. Quem for da área de história, da área de ciência política, ou de políticas, ou ciências sociais, com certeza pelo menos já deve ter ouvido falar. Bom, esse livro ele valeria uma aula inteira sobre ele, como não dá tempo, vou ser breve, mas em resumo, o Polanyi fala sobre por que o século XX foi um século de caos, né? A gente poderia resumir o seu livro nesse problema. Por quê? E aí ele
ele busca uma genealogia desses problemas, ele explicita, né, que o século anterior, o século XIX, foi baseado em uma série de instituições, em um equilíbrio de poder, que permitiu um século de relativa estabilidade, prosperidade e paz, que era inorgânica, de certa forma, e explodiria nas tensões do século seguinte. Então, justamente o século desse crescimento urbano e crescimento liberal, em paralelo com o urbano, né, no seguinte, a Revolução Francesa, que forma esse processo de estabilização, né, do liberalismo na Europa. Então, esse processo de industrialização que se segue ao século XVIII e que é intensificado no século XIX e XX, segue um êxodo rural que leva ao que o Polanyi classificou como uma grande transformação. Né? É um desenvolvimento cujo início, cujo cerne, cujo gênese é encontrado na lei de cercamentos das terras inglesas. Quem lembra das aulas de história do ensino médio, com certeza, ou mesmo do fundamental, lembra o que era, né? Foram um processo, processo de transição, de fato, do feudalismo para o capitalismo, né? E responsável, em parte, por transformar as terras feudais em propriedades privadas e os servos em proletários, através da migração urbana maciça. É um processo, né, que, de acordo com Polanyi, gera um século de disseminação liberal, de paz, de estabilidade econômica e crescimento industrial, como eu disse, inorgânico, que acaba por fim explodir, né? Um grande barril de pólvora, um grande caldeirão que explode as tensões nesse século XX. As tensões não surgiram e cada uma vai levando a outra. Né? A gente lembra pela história. A Primeira Guerra leva à Segunda, a Segunda leva à Guerra Fria, então uma vai puxando a outra. Bom, essas novas configurações urbanas liberais, elas trazem consigo novos medos. É óbvio que o crime e o assassinato, eles existem desde que o homem é homem. Afinal, a Bíblia já conta Caim como o primeiro assassino. Só que nessas novas configurações urbanas e industriais, não acabam apenas por gerar um cientificismo, que casa com essa visão racional do liberalismo burguês, mas também cria novos medos. E o romance policial tem em sua gênese essa ligação dupla: o positivismo e o medo urbano dessas configurações liberais. Então, da mesma forma que a ficção científica, por exemplo, absorve medos existenciais e metafísicos do ser humano, mais uma vez a gente vai falar isso, né, quando a gente discutir brevemente distopias, quando entrar em fascismos, o medo do ser, o medo do espaço. O romance policial, ele trata dos seus pavores mais mesquinhos, mais mundanos, mais humanos. O medo da violência, o medo do assassinato, o medo do roubo. Em resumo, o medo do outro. O medo do humano pelo outro humano. Né? Porque o crime, nesse cenário, ele se torna rotina, o comum, o perene, né? Quase irrelevante, na frente da multidão de vidas e mortes que desabrocham todos os dias. Então, no romance policial, o personagem-chave, pode ou não ser o protagonista, mas o personagem-chave, ele é sempre o detetive. Porque o criminoso, ele é um aspecto menor. O enigma é um aspecto dissidente da normalidade do tédio. O criminoso, ele é só o método desse enigma. Então, é ele que motiva o detetive, que é esse super-homem, esse epítome do científico e do racional, a escapar do enfado de se saber vivo e de se saber mortal. O enigma, ele propicia ao detetive uma catarse, uma epifania que precisa ser permanentemente estimulada para a sua própria existência. A gente falou brevemente de catarse na primeira aula, vocês devem saber, ou devem se lembrar, pelo menos, mas é um conceito importante para essa aula, porque tanto o romance policial quanto o romance criminal, ele pratica, de fato, uma catarse no leitor, em larga medida. Né? Então, um exemplar nesse sentido é um trecho de um estudo em vermelho, no que Sherlock Holmes se mostra angustiado pelo tédio. Quem viu aquela série, aliás, vários livros do Sherlock, aquela série também, Sherlock, acho que era da BBC, com aquele ator famoso, Benedict Cumberbatch, né? Também tinha a mesma coisa.
Mas várias vezes o Sherlock se mostra entediado, angustiado por esse tédio. E ele diz no Estudo Vermelho: não há mais crimes nem criminosos em nossos dias. De que serve possuir inteligência em nossa profissão? Então, a experiência urbana com a industrialização, ela se torna o locus do crime, né? O espaço perfeito, com suas ondas amorfas e seres anônimos, cuja vida ou morte pouco importa para a conjuntura geral. Então, o assassinato ficcional, ele causa essa catarse ao causar prazer. Como prazer? Bom, por mais que se tente negar, por mais que os moralistas procurem afastar essa ideia, isso o Thomas Aquinas já falava em 1827, o fato é que o crime causa prazer ao rachar, ainda que por um momento, o diamante da normalidade do tédio. Né? O Thomas Aquinas, outrora editor de uma revista sensacionalista voltada para crimes, ele já havia percebido isso lá atrás, em 1827, não 900, quando ele publicou Do Assassinato como uma das Belas Artes. Então, olha a coragem da pessoa de publicar, no início do século XIX, um livro chamado Do Assassinato como uma das Belas Artes. Então, é uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo em que nós, leitores burgueses do século XIX, XX e XXI, renegamos qualquer aspecto da violência no real, tememos profundamente a violência quando aplicada sobre nós e aqueles que amamos, ou se tivermos um mínimo de empatia contra as outras pessoas também. Então, por mais que nós reneguemos esses aspectos da violência no real e a temamos profundamente, nesse real paralelo que é criado pela arte, essas inibições elas são sumariamente destroçadas. O próprio Quincy sugere isso quando ele afirma que o assassinato possui dois lados: o aspecto moral e condenável, mas, simultaneamente, o prazer implicado em gosto. Então, em outras palavras, o crime real é condenável em paralelo ao quanto o crime ficcional é louvável. Gente, o maior exemplo possível disso é a mídia. Assim, não tem exemplo maior do que a relação que a mídia estabelece com a violência. Né? O quanto a violência vende, o quanto a violência interessa, por mais que por nossas estruturas, por nossa coleira civilizacional imposta justamente em larga medida por esse liberalismo, dessas novas configurações urbanas, modernas e contemporâneas, a gente procura afastar essa ideia, a gente procura temer essa ideia. O fato é que o crime causa fascínio. Você não, quando você diz que o crime causa prazer, não é que você tenha um prazer direto com o assassinato, mas você fica fascinado com aquela história. O caso recente do... Qual é o nome dele? O cara que se refugiou no mato, fugiu, Lázaro. É o exemplo mais vivo disso. O país inteiro parou para acompanhar aquela história. Ele era tema de jornais inteiros. Né? Então, o crime fascina. Goste ou não. O crime vende. Então, impossibilitados pela regra moral, jurídica e pela nossa própria racionalidade de liquidar as nossas frustrações com o outro, de um ponto de vista literal, na ficção, o leitor se purifica inconscientemente com essa violência artística. Né? Ele pratica essa catarse. Então, ele purifica a violência em si, né? Ele elimina esse verniz civilizatório que nós temos, esse aspecto animalesco que a gente procura esquecer, esse estado de natureza de todos contra todos que a gente tenta ignorar, e acho que alguém está com um microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, e aí, então, na ficção, como a gente não tem necessariamente que lidar com esse filtro do liberalismo, esse filtro das nossas configurações sociais, que impedem o nosso estado de natureza hobbesiano, então o leitor se purifica inconscientemente com a violência artística. Ele descarrega o ressentimento, o rancor, as frustrações, a raiva. Nós carregamos nossos sentimentos intrinsecamente humanos, animalescos, né? A gente abandona, em certo aspecto, a racionalidade e purifica esses aspectos
sensoriais, né, que nos tornam humanos junto da racionalidade, né? Então, nesse sentido, é sintomático que o gênero policial seja uma das formas mais populares de literatura. De acordo com Mendel, cerca de 10 bilhões de livros do gênero foram vendidos desde 1945 no planeta. Um número que ele é intensificado e impulsionado pela criação do livro de capa mole e pela alfabetização com a expansão da escolaridade. Então, o romance criminal ele se torna, de fato, massificado. Né? Ele vende mais do que qualquer outro gênero, talvez. Eu vi que vocês estão falando algumas coisas no chat. Eu já vou levantar as discussões que vocês colocaram. Deixa eu só finalizar essa discussão mais teórica para a gente entrar no objeto da segunda parte. E aí, antes de entrar na segunda parte, a gente comenta os que vocês estão falando nas mensagens. Então, como eu disse, grande parte desse dualismo horror-prazer, né, desse sentimento paradoxal, ele vem dessas configurações urbanas modernas, com as suas cidades inundadas por milhões de anônimos. É uma formação que impulsiona o individualismo, né, e vale lembrar, o liberalismo é um aspecto, uma ideologia política que pressupõe o individualismo. O socialismo ele pressupõe o coletivismo e mesmo o conservadorismo ele tem uma ideia, como a gente vai ver daqui a 2 aulas, de coletivismo em sua essência, né? Um coletivismo muito distinto do socialismo, mas ele tem em si. A gente vai ver por quê. O liberalismo não, seja qual forma de liberalismo, ele pressupõe o individualismo. Então, essa formação liberal ela impulsiona o individualismo e a diferença em relação à lei, a competição de um com o outro, né? Um todos contra todos, mas não no sentido robesiano, né? Porque nós aprendemos a disfarçar esse todos contra todos robesiano. Então, mas é o que o filósofo político liberal clássico, Alex de Tocqueville, ele já havia dito na aurora do século XIX, quando ele escreveu que cada ser humano existe apenas em si mesmo e somente para si mesmo. Que, em última instância, todo ser humano é individualista. Né? Todo ser humano, claro, você possui empatia, né? Se você é um ser humano decente, desculpa o juízo do valor, mas supondo que você seja um ser humano decente, você possui empatia pelo outro, naturalmente. Mas isso não muda o fato, né? E aí a grande embate dos comunitaristas e parcelas da esquerda com os liberais, mas nesse sentido eu concordo com os liberais quando eles dizem que em última instância todo ser humano é individualista, né? Ele coloca a si próprio, ele tende pelo menos, né? Claro que existem milhões de casos, mas ele tende, né, via de regra, a colocar a si próprio acima de todos. Então, como Goethe diz em outra passagem, em nenhum lugar pode-se estar mais sozinho do que em meio a tanta gente em que é preciso forçar caminho. Então, como um dos pilares do pensamento liberal, o Tocqueville, naturalmente, ele emprega ao individualismo uma roupagem positiva e produtiva. Né? Ele enxerga, o liberalismo tem isso. O liberalismo ele pode ser resumido como a Hannah Arendt diz isso, eu acho. Não lembro qual livro. Talvez o Whiteman de Jerusalém. Eu acho que é o Whiteman de Jerusalém. Ela tem uma frase muito boa, né, que é o resumo de todo liberal clássico, seja Tocqueville, mas o próprio Adam Smith diz a mesma coisa, que o liberalismo ele pressupõe naquela ideia clássica de que a soma das individualidades faz o milagre do bem comum. Aquela ideia clássica do Adam Smith de que o padeiro não está preocupado no outro quando ele faz o pão, ele está preocupado em obter o seu lucro. Mas quando você come o pão, você está incentivando e você mesmo está se alimentando. Então você também está fornecendo. Então, em resumo, é isso. A soma das milhões de individualidades formam o milagre do bem comum. Então, isso está no Tocqueville também, né? Ele diz exatamente isso também, a soma das diferenças individuais forma a prática do bem coletivo comum. Então, em suma, a indiferença e o medo atuam como força motriz do desenvolvimento econômico e político das liberdades humanas, pensamento que se gruda como peixe-piloto nesse contexto de disseminação liberal e urbana do século XIX. Uma frase do Richard Sennett.
um livro dele chamado Carne e Pedra, que vale a pena trazer. Ele diz: no espaço urbano, o individualismo assumia um sentido particular. As cidades planejadas do século XIX pretendiam tanto facilitar a livre circulação das multidões, quanto desencorajar os movimentos de grupos organizados. Corpos individuais que transitam pela cidade tornam-se gradualmente desligados dos lugares que se movem e das pessoas com quem convivem nesse espaço, desvalorizando-os através da locomoção e perdendo a noção de destino compartilhado. Então, só um segundo, deixa eu ver aqui se eu tô... Quanto falta? Se a gente entra agora nas perguntas. Eu acho que... Deixa eu ver pelo menos uma pergunta que já vi que tem várias. Gabriel... Sim, Gabriel, exatamente isso. É uma quebra do banal, dessa nossa melancolia cotidiana, esse nosso tédio, todos esses sentimentos. A, a moça que vem dar aula comigo na aula sobre conservadorismo e reacionarismo, o trabalho dela é justamente sobre o cotidiano banal. Ela fala sobre o cotidiano banal e o cotidiano radical. A dissertação dela foi sobre isso e, salvo engano, a tese também está sendo. E ela fala um pouco sobre isso também, exatamente como essa violência ela quebra esse cotidiano banal, ela fascina, né? Então não é que a gente fique feliz com a violência, claro, não é isso, mas é que ela causa fascínio. Né? Eu vou trazer o objeto do Gog Magog, ele exemplifica isso em formato de literatura. Se der tempo eu vou trazer um estudo de caso, que é a minha tese de doutorado, que também exemplifica exatamente isso, que é o caso que eu já falei antes da escritora, que se tornou disputa intelectual. Não, exatamente isso. O Carnaval, os julgamentos da Isabelle, o caso da Nardoni, e como esses casos de violência vão se tornando filme, né? O caso da Susana von Richthofen, não lembro sobre o nome dela direito, a moça que matou os pais, né? Que virou ou vai virar filme. Então, é exemplo clássico disso. Vilões endeusados em novela, com certeza. Eu trabalhei com... É, eu entendo perfeitamente, Jaine. A minha graduação também foi em jornalismo e eu sei exatamente como é. Eu nunca trabalhei em redação, mas eu sei exatamente, assim, claro, não tenho a experiência que você teve, mas assim, pela graduação eu sei exatamente como é essa ideia de você sair em busca, né, dessas histórias da violência mesmo. Se a catarse se transpõe para a realidade quando a gente vê a violência no real. Olha, é uma pergunta complicada de dizer assim, queima-roupa, porque daria para dizer que sim, daria para dizer que não, né? Eu preciso pensar nisso. Eu tendo a acreditar que sim, assim, eu não lembro de cabeça agora nenhum referencial teórico, nenhum dado quantitativo ou qualitativo que me ajude a corroborar com essa ideia, como eu tenho no caso da ficção. Mas eu tendo a acreditar que sim, que no caso da violência do real há também uma sensação de catarse, de purificação. Eu tendo a pensar isso pelo estudo de caso que eu trouxe, que eu vou trazer, na verdade. No caso dessa... Bom, os inúmeros exemplos que a gente está levantando aqui, mas esse caso dessa escritora, no século XX, 1930, é que o assassinato dela, do que ela cometeu sobre o Roberto Rodrigues, se tornou um palco de disputa entre grupos conservadores e progressistas. Eles estavam pouco interessados nela em si, mas se tornaram como um método, ela foi apropriada como um método de crítica ao outro, de ataque ao outro lado. Então, eu tendo a acreditar que sim, que o real também pratica esse sentimento de catarse, quando você vê, eu acho que no jornalismo, principalmente. E inclusive, esse caso, eu acho que eu devo falar várias vezes dele aqui, né, em todas essas aulas, ele perdura até hoje. Né?
a disputa continua até hoje. Tem grupos do Facebook dedicados a... Quando eu estava pesquisando, eu achei grupos do Facebook dedicados a narrativas da violência no real. E aí, várias postagens sobre esse caso, que ocorreu há 100 anos atrás, né? O episódio do Linha Direta também trouxe isso. Tem vários exemplos. Então, eu tendo a acreditar que sim, que a catarse também se aplica à violência do real. Eu acho que felizes com morte ou prisão de assassino em larga medida isso. Acho que também tem para além de catarse nesse sentido. Catarse também, mas para além dela, acho que também é a sensação de um medo, né? Então, você se sente feliz. Não você, mas algumas pessoas se sentem felizes com a morte ou prisão de um assassino porque possuem profundo medo de que aquela violência seja praticada sobre ele próprio. Então, é como se fosse uma espécie de transpor esse medo para alguém que não fez nada diretamente, não fez nada a você, mas você transpõe esse medo para essa pessoa, como se fosse dizer menos um assassino no mundo, menos uma chance de eu sofrer uma violência nesse mundo. Desde a antiguidade, fascínio do mal presente nas narrativas míticas. Com certeza, com certeza. Não, é o que eu falei, o assassinato e a questão do mal, né, da oposição, desse maniqueísmo, ele sempre esteve presente em qualquer arte ou jornalismo, ou o que quer que seja. Mas com a configuração urbanas modernas, eu acredito que ele se intensifique. Eu acho que essa é a grande questão. Há uma intensificação dele. Como ela chama? Peraí, tem uma pergunta aí. Elias, acredito que assim, a questão do punitivismo também, né? Eu tenho um colega do direito que pesquisa, trabalha com punitivismo. Ele poderia falar sobre isso muito melhor do que eu poderia, mas com certeza isso tem muito a ver também. Como ela chama? Essa jornalista e escritora é Silvia Serafim Tibau, o nome dela. Ela está no Anjo Pornográfico, o Rui Castro menciona ela, tem um episódio de Linha Direta. Se quiser, depois eu mando por e-mail algumas coisas sobre ela, né? O que aconteceu com ela é que ela foi esquecida pela história. Ela tem uma produção intelectual riquíssima que foi apagada pela história em função desse crime. Então, ela foi uma das primeiras feministas brasileiras, né? Ela publicava, aliás, uma das primeiras jornalistas brasileiras também, escritoras também. Ela foi uma grande pioneira, né, feminina, e ela publicava em jornais da época, falando do trabalho intelectual feminino, falando sobre direitos trabalhistas, isso em 1929, 1930. Então, e toda essa produção foi esquecida, né? Toda essa produção pioneira foi apagada em função do crime dela. Enfim, é uma discussão enorme. Não, você está falando, agora que eu vi, a pesquisadora do Cotidiano Banal. Camila Uchoa. Camila Uchoa, eu não lembro agora se ela assina como Uchoa ou se ela assina com o sobrenome judaico dela, que eu não vou saber pronunciar. Witzmolek, White. Bom, ela vai estar presente na quinta aula e vai trazer o sobrenome de fato dela. O The Purge, o Noite no Crime, eu não assisti o filme, mas eu sei, nem a série, mas eu conheço a história. É exatamente isso, né? O ser humano, o estado de natureza por um dia. Então, o ser humano, em seu estado mais animalesco, né, despido, né, das configurações legais do Estado Democrático de Direito e da nossa racionalidade liberal, por um dia. Então, é um excelente exemplo de como poderia ser o estado de natureza robesiano. Monique, você está com a mão levantada? Peraí, tem mais coisa. Elise Matsunaga, eu não conheço esse caso. Se você quiser falar aqui, pode ser no chat, ou se quiser abrir um microfone. Bom, Truman Capote também. Rapidinho, Claro. posso falar? É o da Elise Matsunaga, a moça que esquartejou o senhor da Yoke lá. Não sei se você lembra. Lembro Ela vagamente. esquartejou o marido. É basicamente uma história bem próxima da do Gog e Magog.
que aí ela mata o marido e depois esquarteja. E aí agora fizeram um documentário sobre toda a história. E aí tentam humanizar ela como se o crime fosse algo normal. Eu lembro vagamente dessa história. Eu lembro vagamente dessa história. Eu não sei detalhes, então eu não saberia opinar muito bem. Eu só lembro, assim, de ouvir falar desse caso. Truman Capote, mesma coisa. Eu conheço, né, mas também não sou profundo conhecedor das obras dele, então acredito que tenha tudo a ver também. Eu vi aquele filme sobre ele, eu acho que é em Cold Blood, talvez, não lembro exatamente, mas tem muitos anos que eu vi quando lançou. Mas acho que sim, acho que também é um exemplo. A violência pode causar uma sensação consciente de identificação. Sim, Smile Umbrella, eu não sei qual é o seu nome exatamente, que toda aula eu falo Smile Umbrella, fica um pouco estranho. Não, mas é exatamente isso que eu estou falando. A violência, pelo menos na ficção, mas acredito também que no real, ela causa justamente essa sensação consciente de identificação. Você despido, né, ou inconsciente, você se identifica com essa violência, você deseja praticar essa violência lá no fundo, mas você se reprime. Você não vai sair por aí matando as pessoas, né? Você é uma pessoa saudável e normal, naturalmente. Mas tem uma parte de você que desejaria isso, que desejaria cometer esses crimes. E é por isso que o liberalismo, em larga medida, nesse sentido, é louvável, porque ele permite, o liberalismo, o contrato social, o Estado democrático de direito, ele permite reprimir essa civilização e tornar a vida em sociedade como nós conhecemos possível. Então, o liberalismo é uma grande coleira desses sentimentos primordiais do ser humano. Os textos dele quem? Eu já me perdi nesse sentido. Isso, Camila Welmo Wiki. Senhor das Moscas também, tem tudo a ver. Desculpa, pode falar, Mônica. Tá aparecendo todos os comentários aqui no chat, mas pode falar. Depois eu volto para ela, pro chat. Assim, nossa, me ocorreu um monte de coisa nessa sua exposição. Então, vou tentar falar só pontualmente. Primeiro, na questão do gênero, romance policial, quando você contextualiza os medos dessa realidade do século XX, do século XXI, que a gente vive na questão da urbanização, eu pensei muito num livro que nada tem a ver com romance policial, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado, que precede todo esse contexto literário que a gente está falando agora, que nunca se intitulou um livro policial, mas que trata de uma realidade dura, assustadora, social, onde o crime permeia a vida daqueles garotos, né, daquela comunidade. Pensei nisso, eu assisti o vídeo lá, ai meu Deus, Nelson Rodrigues, que você colocou nossa, me esqueci agora o nome da série. Oh, meu Deus. Linha Direta. Que era uma outra exploração, né, do uso da violência e desse caso que marcou tanto a obra do Nelson Rodrigues, que até naquilo que ele é considerado mais sexista, se você fizer esse olhar, você vai ver que tem sempre um contexto de adultério, de traição, de crime, de morte, de abortos ilegais, de uma necessidade de manter um certo moralismo de determinados períodos,
a partir até, inclusive, do cometimento de crimes, né? Para preservar uma família, para preservar uma história, uma reputação e tudo mais. E a história que conta o assassinato do Roberto Rodrigues também me fez pensar um pouco numa questão que foi judicializada recentemente. Eu não me lembro qual foi o caso, mas me parece que o STF já vai assumir isso como uma questão pacificada, que são as histórias de crimes que caíram que se tornaram públicos, que inspiram e que enfim, entraram até para um certo imaginário popular, personagens, né, pessoas envolvidas nesses crimes, cujas famílias pediam para que essas histórias parassem de ser contadas, que não fossem republicadas, que não se tornassem livros. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Teve 1 ou 2 casos específicos que foram parar no Supremo Tribunal Federal, de histórias de crimes cujas famílias pediam que os personagens não fossem retratados ou em filmes ou em biografias ou em obras literárias, porque se tratavam de assuntos particulares que deveriam deixar de ser públicos. O STF me pacificou essa questão, são públicos sim. Então me faz pensar na nossa escritora lá do século 30, quando ela vira uma personagem pública a partir do cometimento de um crime. Eu acho que é uma questão que dá muito pano para manga também. Isso, foi a questão do direito ao esquecimento, não é? Salvo engano. É exatamente isso. Como essas narrativas vão sendo apropriadas pela cultura popular, né? E prosseguem durante as gerações. No caso da Silvia, é um crime que ligou 2 famílias de forma tão intensa, ao ponto de que né, o o neto dela relata que quando nas vezes em que ele, bom, teve que dizer que era neto dela, as pessoas o olham como se o assassinato fosse uma doença transmissível, né? Como se fosse hereditário. Então ele me relatou o caso de que uns 20 anos atrás, mais ou menos, mais na verdade, ele estava ali no Museu da República e estava tendo a gravação de uma peça sobre o Nelson, né? Alguma coisa, uma dessas coisas, primeira tragédia do Nelson, algo do tipo. E que tocava no assunto, né? Esse assunto entrou para o imaginário popular e essa peça tocava no assunto. E aí ele estava conversando com a atriz principal da peça, e ela falou em dado momento, nossa, que coisa horrível, né? Ser assassinado por uma louca, por uma doida, né? Aí, nossa, o que pode ter levado a minha avó a fazer isso? Então, essa anedota só serve para mostrar como o crime ele entra para a cultura popular, ele permanece por anos, né? Quem deve ter visto o vídeo no YouTube do Linha Direta, talvez tenha lido os comentários. Mas os comentários é um negócio impressionante. Assim, eles mobilizam as mesmas disputas políticas e ideológicas que em 1930, os mesmos argumentos. Em 1930, o advogado de acusação, né, disse que Silvia tinha trocado a condição de anjo do lar pela profissão de jornalista e escritora, nessas palavras. No comentário do vídeo do YouTube, tinha um comentário dizendo que não há nada pior do que uma mulher adúltera, né? Uma matéria da Crítica, que era o jornal de Rodrigues, em 1930, trazia que não há nada pior do que uma mulher adúltera. Então, assim, são os mesmos argumentos, né? Eles se ligam, se grudam conforme a ideologia e se torna um método de disputa. E isso entra para a cultura popular, né? Sem qualquer preocupação, como sempre, com relação a
o amplo escopo, né, o amplo contexto, todas as milhões de facetas sobre isso, né, e o esquecimento por consequência da produção dessa mulher, da produção pioneira dessa mulher, que independente de ela ter sido assassina ou não vou entrar aqui no mérito nem de ficar julgando o que ela fez 100 anos atrás, mas independente dela ser assassina ou não, o fato é que ela tem uma produção relevante que foi esquecida. A gente não pode apagar isso porque ela foi uma assassina. O fato é que as coisas nunca são simples assim também. Sérgio, só para lembrar o livro da Patrícia Mello, esse que você sugeriu, não li as resenhas, mas quando ela fala da pessoa comum que pode se transformar num monstro, num assassino, em alguém que reage em algum momento de forma violenta, isso também me fez pensar um pouco no caso da Silvia, né? Que era uma intelectual, era uma mulher que parecia interessantíssima, eu li o Anjo Pornográfico, ela era uma pessoa considerada dentro do meio artístico, do meio cultural, no cenário que ela vivia, e de repente ela foi essa pessoa que virou uma assassina e obviamente não conseguiu lidar com as questões que foram impostas a ela para continuar minimamente tendo uma vida normal, né? Então virou um monstro esquecido, só lembrado por esse ato fatal, que nada tem a ver com o resto das outras coisas que ela representava ou significava na época, né? É exatamente isso. Esse caso da Silva, ele caberia uma aula só sobre estudo de caso, porque ele abre milhões de vertentes para discussão, né? Mas mas é exatamente isso, né? Ela sofre um processo de desumanização, né? Então, e ela não consegue retornar a uma vida normal, apesar de ter sido absolvida, e ela sofre um processo de desumanização por ambos os lados, inclusive, não só pelo lado que pelo lado que sofre diretamente com o assassinato e a ataca, né, virulentamente, não só por esse lado que, bom, a desumaniza, chama de literata do mangue, cadela das pernas felpudas, entre vários outros epitetos não muito agradáveis, não muito bonitos, para não dizer os clássicos prostituta, rampeira e afins. Mas, para além disso, o outro lado também praticou uma desumanização, em menor grau, mas praticou também, né, pouco interessado, né, nessa figura dela, de crime intelectual, que na época, antes do crime, era uma intelectual super relevante, foi a primeira mulher a entrar na Academia Fluminense de Letras, viajava o Brasil dando palestras, como eu falei, as produções dela são riquíssimas, vale a pena procurar na hemeroteca, quem tiver interesse. Aliás, se alguém tiver interesse, basta mandar um e-mail que eu mando alguns dos artigos mais interessantes dela, sobre o trabalho intelectual feminino, sobre a mulher na literatura, tem muita coisa pioneira. Você falar nos poemas dela, que são bonitos também. E essa visão é esquecida, né? Ela é desumanizada completamente. Né? Ela só começa a ser resgatada agora, 100 anos depois, primeiro por um cara da Sorbonne, um pesquisador da Sorbonne que escreveu 2 artigos sobre ela, ainda não foram publicados, mas ele me mandou, está no Prelo, e agora comigo, né, da tese, mas o pioneiro realmente, de fato, foi ele, na verdade. E é isso. Letícia, eu vou, por favor, se você puder, só me manda um e-mail depois, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas só me mandar um e-mail pro mesmo e-mail do curso, que eu te mando, se você quiser, todo o conteúdo que eu tenho aqui, todo o conteúdo dela, inclusive artigos inéditos que eu consegui no arquivo dela. Enfim, te mando tudo. Só me escrever para mim que eu mando tudo. Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que eu vou voltar então para. Alguém tem mais um comentário? Ou a gente pode retomar mais um pouco? Bom, então, já está numa corrida aqui, porque eu fiz mais ou menos um terço, já passamos da metade. Bom, no livro do Sennett, intervalinho, deixa a gente correr mais um pouquinho,
chegar pelo menos na metade, porque eu ainda quero entrar pelo menos no Gog Magog. A gente dá um intervalinho de 5 minutos. Vou correr aqui. Bom, em Carne e Pedra, o Richard Sennett, que eu falei, ele retoma e desenvolve essa alegoria de cidade moderna como um corpo mais... Mônica, se quiser ir beber uma água, não tem problema nenhum. Assim, mas acho que a gente vai correr um pouco aqui para dar um intervalo. Não se sinta pressionado a ficar nem nada do tipo. Pode, quem quiser dar um intervalo, não tem nenhum problema, gente. Eu só preciso realmente correr um pouco com o conteúdo aqui para dar tempo. Bom, o Sennett ele retoma e desenvolve essa alegoria que já está presente até no Adam Smith, da cidade moderna como um corpo humano colossal, na qual... Oi? Na qual as ruas e vielas elas respondem por artérias e veias, são responsáveis por fazer transitar o sangue, ou as pessoas, no caso, uma metáfora para as pessoas, de um centro nervoso para o outro. Então, glóbulos vermelhos que se deslocam indiferentes ao outro, sempre temendo e amando qualquer corpo invasor. Esse dualismo que eu falei antes, temor e amor. É uma imagem que já pode ser encontrada novamente em Adam Smith, e comparou o Mercado Livre também à circulação sanguínea. Mas o Sennett ele vai além. Ele compara a cidade moderna também com o corpo saudável. Então, as formações urbanas após as grandes revoluções liberais do século XVIII, elas são pensadas e projetadas não apenas como alegorias ao corpo humano, mas um corpo humano especificamente limpo. Então, em outras palavras, é um corpo humano / urbano, onde a circulação de pessoas e mercadorias pudesse ser relativamente livre, sem que as artérias estivessem entupidas. Então, o Sennett diz, parecia-lhes que a circulação econômica nutria todos os membros da sociedade, assim como a livre corrente de sangue nutria todos os tecidos orgânicos. Cidades inteiras foram pensadas e projetadas dessa forma, como Washington. Em outras palavras, e retomando Polanyi, a cidade moderna ela surge como consequência da aurora liberal do século XIX e da transferência progressiva das configurações feudais e rurais do século anterior para capitalistas industriais e urbanas. Uma cidade onde o individualismo de cada glóbulo, enfim, leva ao prodígio do bem coletivo saudável estar, aquele que a gente falou do milagre do individualismo causar os vários individualismos causarem o milagre do bem comum. Então, é nessa nova configuração urbana, marcada por esse individualismo coletivista, entre mil aspas, se for possível empregar esse oxímoro, que surge o romance policial. E por extensão, o que a gente falou, o romance criminal urbano, cujo ponto-chave de distinção, como a gente falou, é a ausência do enigma e do jogo policial, detetive e criminoso. Então, o romance criminal não é um mistério sobre a violência motor narrativo, mas a violência urbana em si. Então, há, contudo, diversos pontos de interseção dos dois formatos, e um que se destaca em particular, e que casa diretamente com a estética da violência que a gente vem falando, é a presença do que Mandel chamou de bom bandido. O que é o bom bandido? Bom, antes da dualidade horror-prazer, proporcionado pelo romance sobre a violência, acende outra figura dúbia e igualmente paradoxal, o criminoso benfeitor. Mais uma vez, da mesma forma que a literatura sobre o crime, o bom bandido também não é uma figura nova. Né? Robin Hood é o exemplo clássico dessa tradição, desse dualismo. Mas ela se intensifica quando surgem novos formatos, como os chamados criminosos profissionais. Então, outra coisa que eu esqueci de mencionar, o romance criminal ele só pode começar a existir e o romance policial a partir do século XVII, XVIII, XIX, porque o próprio gênero, e o romance de certa forma é um gênero, o próprio gênero romance ele surge no século XVIII, XVII, final do XVII, início do XVIII. Então, é por isso que sim, o crime, né, ele já existia antes, a literatura sobre crime já existia antes, né? Antígona, a gente pode pensar em milhões de exemplos. Mas o romance criminal / policial, ele só pode existir a partir da existência do romance como gênero e de tudo que a gente vem discutindo, do positivismo, do liberalismo, da cidade moderna, enfim. O próprio criminoso, então, nesse cenário do bom bandido, ele tem a sua moral fundida quando detetive e quando outros personagens, como eles tornam seu duplo, né, a sua sombra, uma versão distorcida. Se a gente tivesse tempo, a gente podia trazer até a figura clássica do doppelganger, a ideia do duplo, né, a sombra. Até tinha proposto isso como uma alternativa de aula. Inclusive, a minha monografia de conclusão de curso foi sobre isso. Se porventura alguém tiver algum interesse desculpa a autopropaganda, mas se alguém tiver algum interesse de procurar, que é exatamente isso.
a sombra, né? O duplo que surge. Então o detetive, o criminoso, ele é um duplo, né? O lado negativo desse detetive. O Matador, da Patrícia Mello, é um excelente exemplo dessa figura do bom bandido. O protagonista, Michael, ele se torna uma celebridade na comunidade conforme ele passa a ser progressivamente mais violento, conforme ele elimina corpos invasores que perturbam essa estabilidade. Então, Michael, ele se torna um assassino de aluguel à disposição da elite para aniquilar todos aqueles que o incomodam, a soma dos seus desejos mais mesquinhos e animalescos de uma elite que se quer civilizada. Então, ele se torna um método para afastar essa civilização, esses desejos mesquinhos, sem se envolver diretamente com essa violência. Ele se torna um intermediário dela. Os fins do bom bandido justificam os meios e vice-versa, ou, como afirma Quincy, o bandido ficcional possui infinitos méritos, pois é perfeito em sua própria imperfeição e sua grandeza reside nessa essência do imoral. O que a gente já falou, mas retomando, a imprensa. O Mandel, ele mostra como a imprensa francesa do século XVIII buscava esconder o crescimento do crime em Paris. Ao passo que um século depois, aconteceu justamente o contrário. A imprensa percebeu e passou a explorar o crime e o medo como método para o comércio. O pavor vende, ainda que as suas consequências sejam visíveis, como quando ele diz, em 1882 a população se tornou tão apreensiva que os cafés foram proibidos de continuar abertos depois de 00:30 em Paris. A violência se torna uma estética anti-repudiada e depois abraçada a partir do século XIX. Ela se torna um escapismo e entretenimento, substituto do real por outro real, o real ficcional paralelo, que permite liberar energia, substituir frustrações e se distanciar do medo factível pelo medo ficcional. Então, como eu disse, mas para caminhar para o fim dessa sessão, o romance criminal ele se torna popular conforme o crime e a violência se tornam condenáveis na estrutura liberal e racionalista. Conforme progressivamente, o próprio estado natural de violência humana se torna literal e figurativamente condenável. Então, como fala Mendel, a troca da violência do real por uma violência ficcional, fornecendo um sentimento contraditório, ao mesmo tempo que esse crime ficcional denota sinais de avanços civilizatórios do que o homem moderno, afinal a gente não está mais praticando essa violência diretamente, mas lendo sobre ela, também exprime que na prática é uma supressão dos nossos instintos. Ele diz: o crescimento do crime nas ruas não pode mais ser ignorado. O aumento da liberdade de imprensa se tornou gradativamente impossível suprimir esse fato, sendo que alguns setores da burguesia não desejavam de forma alguma fazê-lo. O novo teatro popular e a imprensa popular eram, afinal de contas, negócios, e dessa forma, por que não deveriam tentar aumentar os lucros e acumular capital, suprindo o gosto público com história de arrepiar os cabelos sobre assassinatos reais ou imaginários. Dessa maneira, foi assim que Paris viu proliferar não só melodramas sobre assassinatos, como também o maior sensacionalismo possível na imprensa marrom sobre crimes verdadeiros. Então, nas configurações urbanas modernas, o homem traz consigo, a gente também falou disso, conforme Erich Fromm, e a gente vai voltar nisso na aula de fascismo, um vazio que ele não consegue preencher. Uma sensação infinita de enfado, tédio, medo, ressentimento, melancolia, que, como a gente vai falar nas últimas aulas, fornece a base psicológica para qualquer movimento político de massa, como o fascismo. Então, o resumo: o romance criminal ele fornece uma catarse da repressão dos instintos humanos mais básicos, é o que a gente tem falado, controlados não por convicção, mas por medo do castigo. Uma sensação que, segundo Fromm, nada mais é do que a manifestação de ansiedade e da qual você tem duas saídas: produtividade intensa ou escapismo incessante, sendo a última a configuração mais comum. Então, a violência ficcional permite dobrar esse tédio, fornece emoções para uma existência mergulhada em ansiedade. Para Fromm, contemplados com a solidão humana de se saber racional e, portanto, mortal, o homem moderno passa a buscar na estética da violência uma dramatização para esse momento último da existência. Ou, como Mandel lembra, é melhor ler sobre crimes do que praticá-los. O leitor da violência, então, é justamente aquilo que busca fugir dela na prática, já que faria pouco sentido que o indivíduo que deseja violência consuma esse tipo de conteúdo. Porque, como diz, o propósito último do assassinato como uma das belas artes é precisamente o mesmo da tragédia, na interpretação de Aristóteles: limpar o coração por meio da piedade e do horror. Então, toda essa questão da catarse que a gente tem falado. Acho que eu vou pular isso. Eu ia falar um pouco sobre... Claro que... Só um parêntese tão breve. É claro que esse controle da violência ele só é aplicado no século XIX, e ainda hoje em dia, mas principalmente no século XIX,
contra aqueles que são considerados humanos, né? Não se aplica, por exemplo, às colônias. Então, só se aplicava, né, à própria elite da metrópole. Então, a violência contra povos subalternos, por exemplo, não apenas não era condenável, como era mesmo louvável, né? Já que não eram considerados humanos. Né? Era só, então, na verdade, parte do pretexto colonialismo, como a gente vai ver isso muito, as meninas vão trazer isso muito na próxima aula, mas só adiantando, parte do pretexto do colonialismo era justamente levar o que se entendia por civilização e humanidade para esses povos, um processo que concedia um verniz de benevolência ao colonizador. Eu ia falar sobre Jane Eyre, né, que tem tudo a ver, por exemplo, com o caso da Silvia, né, vocês devem conhecer aquele livro da Charlotte Brontë. É um exemplo apropriado mas também um exemplo apropriado do povo subalterno visto como desumano, como um monstro, inclusive por outras minorias. Mas eu vou pular isso. Os meninos vão falar sobre isso na próxima aula. Mas é isso. Então, o catarse ele só se aplica sobre o próprio humano. E sobre isso, a Patrícia Mello tem muito a dizer. Então, é isso, pessoal. Acho que a gente pode dar 5 minutos, né, e voltar para falar do Gog Magog só. E aí, por fim, eu vou correr um pouco com o Gog Magog, não tanto, vou trazê-lo, e aí depois a gente deixa as perguntas para o final, então, para poder cumprir toda a discussão. E aí, no final, a gente faz qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer consideração que vocês tenham, a gente abre para conversa. Então, 5 minutos, aliás, 7 minutos, são 9h23, 9h30 a gente volta. Até já.
Pessoal, mandei a lista aí pela segunda vez. Para quem não tiver assinado ainda. Gente, eu percebi que eu não mandei as leituras da próxima aula, né? Vai ser feminismo negro decolonial mesmo. As leituras são as mesmas que estão no programa sempre, mas eu vou pedir para as meninas para me mandarem, né, assim, a prioridade, né? Para ver se eu mando para vocês assim que elas me mandarem. Então, tem que lembrar de mandar todo sábado criar esse sábado de mandar as duas aulas, né? Porque de quarta para sexta fica muito curto. Eu esqueci que são duas aulas na mesma semana. Bom, vamos retornar então. Eu mandei ali a lista de presença para quem não tiver assinado ainda. No fim da aula eu mando uma última vez. Bom, não é isso. A próxima aula vai ser realmente o que está no programa. O feminismo é o grupo decolonial, que vai dar um coletivo de mestrandas. E as leituras, quem quiser ler, estão no programa. Mas de qualquer forma eu vou passar amanhã a leitura principal e o PDF. Para quem conseguir de alguma forma ler, pelo menos alguma coisa. Legal. Bom, vamos falar então, por fim, da Patrícia Mello e do Gog Magog. Consta no capítulo 11 de Leviatã, de Thomas Hobbes, e ele diz: sinalo como tendência geral de todos os homens um perpétuo e irrequieto medo e desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte. Então, no sentido hobbesiano, compreendendo o poder como uma eterna luta de todos contra todos, e Foucaultiano, se a gente entender, como uma relação que perpassa todas as classes e sistemas sociais, tudo, virtualmente tudo, poucos autores da ficção brasileira contemporânea são tão hobbesianos quanto Patrícia Mello. Ela foi vencedora do Jabuti de 2001. A prosa dela, qualquer livro dela pode ser tratado aqui como objeto de discussão, como eu disse lá no início, né? Para dialogar com essa primeira sessão, porque todos eles seguem a mesma forma, seguem o mesmo padrão, né? Então, ela tem uma escrita crua, uma escrita veloz, que é bem apropriada para essa estética da violência que ela impõe nos seus livros. Matador, Elogio da Mentira, Ladrão de Cadáveres, Gog e Magog, entre todos os outros. Todos eles trabalham na interseção entre esse dualismo, prazer e horror, da violência e sua relação com o urbano. Mas o Gog e Magog, particularmente, eu escolhi trazer porque, para mim, ele é um dos que mais absorve esse traço, né? Em resumo, o enredo traz um pacato professor de biologia, a quem pouco importa, além de sua vida metódica e entediante. É um personagem submerso em individualismo e misantropia, e feliz com isso. Mas o que a Patrícia lembra, que é uma questão que sempre surge em seus livros, é como o mesmo indivíduo mais benigno, mais pacífico e acomodado guarda um impulso de violência dentro de si, domado pelas estruturas morais e sociais humanas. E nesse sentido, a capa, uma forma anatômica da face de um homem com uma figura de um leão dentro de si, é explícita, é escancarada. Então, da mesma forma, também o título Gog Magog, né? O monstro bíblico que devorava a carne humana. Uma comparação que é feita, inclusive, ao protagonista no final, na tentativa de o impor uma frieza inexistente.
eu não falei tanto do enredo em si, deixa eu trazer o enredo, né, em resumo. O que acontece? É um professor de biologia, né, como eu disse, um professor pacato, tranquilo, fechado na vida dele, fechado em sua própria individualidade, em sua rotina, e que passa a viver embaixo de um vizinho barulhento, né, supostamente um vizinho barulhento. E ele vai gradualmente sendo levado para a loucura por causa desse vizinho. Ele vai, pouco a pouco, se tornando insano, né? Se tornando cada vez mais insano em relação a esse vizinho, né? Esse barulho o torna incapaz de dormir, o torna incapaz de pensar racionalmente. Então ele se torna cada vez mais insano, ele vai caminhando para a insanidade. E ele começa uma guerra pessoal com o vizinho, que rapidamente evolui para violência, né? E numa dessas ele invade o apartamento do vizinho. Por acidente, desculpa que eu vou dar spoiler para quem não leu o livro, não tem jeito, gente. Curso de literatura sem spoiler, a pessoa tem que ser assim, um professor incrível, eu não consigo. Então, quem quiser me mutar agora e voltar daqui a 5 minutos, talvez já tenha sem spoiler, mas agora com spoiler, ele invade a casa do vizinho, né? E, claro, por falta de palavra melhor, dá merda, né? O vizinho volta mais cedo da viagem que ele tinha ido, e por acidente ele acaba presenciando a sua morte, né? Eles entram numa briga, literatura é spoiler, não tem jeito, é difícil. Eles acabam entrando numa briga física e o vizinho escorrega e bate a cabeça se não me engano, na banheira e morre. E aí o vizinho entra em desespero, né? Naturalmente ele seria incriminado, se não por homicídio doloso, talvez por culposo, então ele entra em desespero. O que se segue, claro, não é acidente. Ele esquarteja o vizinho, o esconde numa mala, volta para casa, pensa em milhares de maneiras de esconder o corpo, não consegue chegar a nenhuma conclusão, mantém o corpo lá. Quando ele retorna para casa, porém, a mulher quer separar dele. A esposa quer se separar. Tinha um amante há sei lá quantos anos e decide se separar. Ele se torna tão destroçado pela separação, né, pela aquela fuga daquela vida pacata que ele tinha, daquela rotina, que ele simplesmente passa a ignorar o corpo e acaba sendo preso por isso, né? Acaba sendo, claro, descoberto e preso por causa do cheiro. Ele simplesmente não faz qualquer esforço de esconder o corpo. Ele entra numa depressão tão profunda que ele fica totalmente apático. E aí na cadeia se descobre, né, que na verdade o vizinho nem estava morto, apesar de não ter tido pulso, quando ele os cortejou. Então o torna na prática de fato um assassino. E aí o livro, agora dado o enredo, a gente pode discutir alguns pontos interessantes do livro. Bom, tendo sua paz perturbada por esse vizinho barulhento, o professor ele vai gradualmente se bestializando, até perder qualquer decoro, invadir o apartamento próximo, como eu disse, e ao ser descoberto, como eu disse também, protagonizar por azar o acidente fatal. Então, saindo um pouco do Gog Magog, voltando para a Patrícia, afirmou a autora, em uma entrevista para o Estadão, essa frase poderia resumir a nossa aula toda de hoje. O ser humano tem uma vigorosa capacidade para destruir, o que faz com mais facilidade do que construir. E ela diz, não consigo acreditar que a moralidade, nosso senso de justiça ou bondade humana sejam inatos ao homem. Pelo contrário, são construções da civilização. Então, Mello tem muito mais de Hobbes do que de Rousseau, ou de Locke, ou de todos esses outros. Para ela, as formações urbanas e civilizatórias contemporâneas, na prática, controlam esses impulsos tanatofílicos do homem. Tudo que a gente tem dito. Não que o homem seja bom ou mal, né? Sem entrar nesse maniqueísmo simplório, mas simplesmente porque ele é o único animal que mistura, e de forma explosiva, instinto e razão, emoção e razão.
Então, e a prevalência da segunda acaba por ser a essência das cidades modernas, desses enormes corpos projetados pelo liberalismo de John Smith, os pais fundadores dos Estados Unidos, ou John Tocqueville. E a violência na Patrícia, qualquer um desses livros, ela age em uma grande rede, ela perpassa todas as camadas da sociedade, ela se manifesta através do poder e do desejo pelo poder. No Matador, por exemplo, o poder move o seu protagonismo de diversas maneiras, desde o poder simbólico de quando adquire uma nova identidade, quando pinta o cabelo, como se o ato fosse uma ruptura precedendo sua transformação em matador, até o poder de atração e de corrupção, que os ideais de consumo, antes eles negados, passam progressivamente a exercer. Então, Mônica, é exatamente quando transcende esse controle, né? Quando foge desse controle das nossas configurações sociais. E em Gog e Magog, por que o Gog e Magog é incômodo, de certa forma, nessa questão de uma catarse literária? Porque ele está em primeira pessoa, então ele encarna, a gente encarna, o leitor se encarna nesse protagonista. E conforme a narração vai aos poucos levando esse outrora pacato professor à loucura, o leitor imerso entende e se simpatiza com as suas motivações. Pois quem não numa cidade grande não teve em algum momento impulsos instintivos de violência controlados, claro, por aquilo que a própria Patrícia chama de coleira social, né, o nosso controle, que é moral, né, justamente esse controle que a gente se impõe, que a moral e a vida em conjunto nos forçam a absorver, quem em algum momento não foi forçado a se controlar para não cometer uma agressão contra um vizinho barulhento. Né? Quem já teve um vizinho barulhento sabe quão insuportável é. Então, é possível, por exemplo, que para um leitor do campo, Gog e Magog não tem o mesmo impacto que para um leitor urbano. A quem é absorto pelas sinfonias ensurdecedoras da cidade, o crime do professor é o crime mais mimético possível. É preciso afastar, o que eu tenho dizendo dessa aula inteira, é preciso afastar a hipocrisia e o moralismo. A estética da violência da Patrícia, ela promove catarse sobre a morte do detestável vizinho. É que a coleira do real apertado, o leitor se sente vingado, purificado, com uma espécie de karma literário que recai sobre o antagonista. O seu assassinato, não assassinato, se transforma de fato em uma bela arte. Pois não seria, então, o barulho, ele próprio, uma forma de violência? Ou como o personagem classifica, eu cito, um tipo eficiente de arma branca, seu efeito é mais parecido com certos venenos que não chegam a matar, mas estragam a nossa saúde. O veneno que arrebenta essa colheira borra a maquiagem social de um professor sossegado e aflora o leitor, o leão interior. Né? De fato, nesse caso, eu pessoalmente me identifico profundamente com ele, porque o barulho é algo que me irrita profundamente. Assim, aqueles celulares sem fone de ouvido em ônibus, aquela nossa praia, então, quando botam aquelas músicas, né, aqueles grupos enormes que fazem questão de que todo mundo ouça a música deles, é um inferno. Na verdade, um é quando acaba quando começa de outro. Exatamente, essa frase foi o que eu falei lá no início da aula. Essa frase, ainda que ela esteja no nosso senso comum, ela está presente no John Stuart Mill, né, o liberal clássico. Ele fala exatamente com essas palavras. Então, eu fiz uma entrevista com a Patrícia agora, que ainda não foi publicada, em que ela falou, eu achei importante trazer. A gente criou algumas estruturas que são controladoras da nossa selvageria. Por exemplo, a própria ideia de bondade. Eu, francamente, não acredito em bondade. Acho que a bondade é um conceito derivado das práticas religiosas, que também são uma criação nossa, para lidar com a nossa própria selvageria. Com esse nosso thanatos, que é uma impulsão tão violenta e intensa quanto o próprio ímpeto criador do ser humano. Então, acho que é uma espécie de ferramenta salva-vidas. De outra forma, a gente estaria condenado mais rapidamente ao desaparecimento. Só mais que nos permitem sobreviver. De outra forma, nos mataríamos mais rapidamente do que a gente tem feito nessa civilização. A gente vai, de uma forma ou outra, mais lenta com essas amarras. Né? Se essas amarras, a espécie humana teria durado muito menos. Em outro fragmento dessa mesma entrevista, ela diz: acredito que a violência é uma forma de poder e visibilidade, e até mesmo de identidade. No caso especificamente do matador, a única forma que ele encontra de ter visibilidade, identidade e poder, numa sociedade na qual ele é completamente excluído, é através da violência. Isso não significa que há um matador, qualquer apologia ao crime, mas é um fato, a violência é uma forma de poder. Em várias esferas e com várias formas de abordagem, eu mostro isso em meus romances.
Então, longe de ser exclusivo de Gog e Magog, essa relação barbárie e civilização é um padrão nas obras da Patrícia, né? Do ex-gerente de telemarketing de São Paulo, que após um colapso nervoso se muda para Corumbá na tentativa de encontrar paz e tranquilidade, apenas para se transformar em um traficante, no seu livro O Ladrão dos Cadáveres, ao vendedor de carros usados que, por consequência indireta de uma aposta mal-sucedida, acaba se transformando em matador, no romance homônimo, passando pelo escritor de autoajuda tornado assassino em Elogio da Mentira, o tema do outrora cidadão pacífico, metamorfoseado em criminoso por circunstâncias que fogem ao seu controle, se repete no seu repertório. Essa corrupção moral funde-se a violência estética e a narração à primeira pessoa, também predominante em suas obras, fornecendo ao leitor um plano de projeção no qual ele enxerga seus maiores desejos, praticar aquela violência, e seus maiores medos, que aquela violência seja praticada sobre si, no aniquilamento do que a gente tem dito, no aniquilamento do pacto social que torna possível a existência fora do estado de natureza, a existência fora do inferno. Então há uma diferença, a existência fora da liberdade absoluta que os libertários pregam e que, em última instância, é o inferno, né? Como a gente abriu a aula falando. Então há uma diferença em Gog e Magog em relação aos outros livros, entretanto. Ao menos entre os exemplos que eu falei, o protagonista da obra ele é o único sobre o qual essa corrupção moral não atinge em um momento que o personagem adquire poder de dominação sobre diversos indivíduos, né? Entendendo poder no sentido Foucaultiano que eu falei. Isso é, um poder que não é apenas repressivo, mas se espalha de forma onipresente e, inclusive, produz prazer, né? A gente poderia pensar no exemplo da dominação carismática de Weber. Vou estar aqui porque, bom, não tem tempo. Mas o Foucault diz, eu cito, deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. A gente vai voltar um pouco sobre isso na aula sobre fascismo. Como as massas no fascismo, elas desejam uma dominação carismática, elas desejam que o poder seja exercido sobre elas, né, e muitas vezes em detrimento e na própria destruição delas. O Deleuze chama, eu não gosto muito de Deleuze, mas ele tem uma ideia boa que ele chama o Estado fascista de Estado suicidário. Em última instância é bem isso mesmo. Enfim, a gente vai voltar a isso mais para frente. E o Matador o primeiro assassinato de Michael, quase por acidente, que o faz tornar-se um vigilante. Após um ladrão de cadáveres, semelhante acontece após o protagonista presenciar um acidente de avião e encontrar no corpo enormes quantidades de cocaína. Em Gog e Magog, entretanto, o protagonista ele permanece frágil ao longo de todo o enredo. Ele não tem essa transformação que os outros romances têm de dominado para dominador, né? Ele se transforma em um assassino, sim, mas ele não se transforma em um dominador. Então, ele inclusive inocente do assassinato, bom, inocente aspas, né? Mas teoricamente ele não cometeu, tudo bem, tem a reviravolta no final, mas a gente é levado a crer por grande parte do livro que ele é inocente do assassinato, que ele é incriminado. Então, sua corrupção ele incorre dessa invasão à propriedade, com contornos bem definidos no espaço urbano, e do esquartejamento após o acidente. Mas, ele, como eu disse, ele não tem esse mesmo poder de dominação que os outros protagonistas. Ele, em outras palavras, a exceção dos pequenos passos de celebridade e teatralização do seu julgamento, permanece absolutamente imerso em relevância. Né? Ele não abraça a violência, se funde com ela, como seus pares dos outros livros, mas procura afastá-la a todo custo, ainda que sem sucesso. Ele não possui o mesmo poder dos demais. Então, se a cidade é um corpo, né, e Gog e Magog traz os problemas típicos do urbano, o barulho, a dificuldade de convivência forçada. Os apartamentos são como vértebras, cada qual próximo, contudo isolado do seu vizinho. Vértebras paralelas, vidas paralelas, individuais, iguais, mas distintas. Quando a fronteira dessa pequena distância é bruscamente interrompida, porém, desaparece em simultâneo a pretensão do racionalismo burguês, extermina-se, como a Patrícia lembra, o coletivo artificial formado das múltiplas individualidades heterogêneas. O romance ele deixa, inclusive, aberto se o barulho é real, na verdade, ou se vinha da loucura crescente do protagonista. Porque nenhum dos outros próprios personagens se mostra sequer incomodado, nem mesmo sua esposa. O vizinho ele chega ao ponto a se defender. Né? Ele diz que o senhor está querendo é que eu não viva. Viver é barulhento. Mas Mello constrói uma transição lenta, gradual, que surge na imaginação, em sonhos. Né? Quando ele diz, quando ele aparecesse à minha frente, com o seu olhar de suíno, eu simplesmente meteria um tiro no meio do seu teste. Assunto resolvido. Da mesma forma, aos poucos, o professor passa a desumanizar seu vizinho, na qual a imagem dele como suíno não falha em exemplificar. Né? O chama de Sr. Y, por seu nome ser Igor com Y.
pensa inicialmente em contratar um de seus alunos para fazer um trabalho de assassinato em troca de boas notas, mas teme se tornar Raskolnikov. Teme a punição, mas, acima de tudo, teme a culpa. Então, ele está absolutamente imerso no início nessas nossas configurações do medo da punição, né, que a gente vem falando aqui. Ele precisa do crime, ele necessita, ele deseja o crime, mas a sua prisão social impede de concretizar. Ele que seja um medo ilógico, pois, segundo ele, ele diz, mesmo que houvesse testemunhas, quem se atreveria? Há regras por aqui, nada vemos, nada ouvimos, nada falamos, como na lenda dos 3 macacos. Temos medo dos bandidos e pavor da polícia. Como mantra, precisam repetir para si próprio que não é assassino, se convencer da sua própria bondade. Ele diz, numa hora dessa, um revólver ao alcance das mãos é tudo que um homem pacato e honesto como eu preciso para se transformar num assassino de verdade. Então, mas por outro lado, o ódio se torna um entretenimento para ele. Uma forma de passatempo, de fuga do próprio tédio. Ele diz, se engana ao pensar que é infeliz o homem que odeia. O ódio, na verdade, é uma forma de entretenimento como outra qualquer. Então há no personagem um sentimento contraditório. Ele simultaneamente deseja a paz de outrora, mas aquela situação traz desenfado para a sua existência monótona. Então, retornando ao Erich Fromm, sua crise se torna uma forma de acalmar a sua ansiedade. Ele passa a viver para a guerra com seu vizinho. Ele aduba seu ódio, para usar suas próprias palavras, inclusive. O impasse entre os dois se torna uma guerra velada, muda. O protagonista, novamente em aberto-se real em devaneio, nota um suposto risco em seu carro e revida arranhando todo o carro de Igor. Um murcha os pneus, o outro urina no jornal, uma série de batalhas irrisórias, irrelevantes, mesquinhas, mudas, que se penetram como uma diversão entre crianças naquele cotidiano sonolento. E ele diz, aquilo não ia parar, nunca ia parar, porque o Sr. Y não podia parar, porque eu não podia parar, porque havíamos colocado outras forças em ação, fosse agora as que nos tratavam como escravos. Então, mas a personagem cuja estética tanatofílica, que a gente vai falando, mais visível na prática, é a esposa do protagonista, Marta. Enfermeira, Marta possui um prazer insólito, fotografar doentes terminais ou mortos. Entretém-se com a morte, com a dor alheia, principalmente com a degeneração. A destruição do humano pela doença a fascina e promove sua catarse. Era mais uma desova, uma forma de Marta se livrar do câncer dos outros. Entretanto, como eu disse, tem uma hora que as coisas desandam. Então, o estopim é o sumiço da gata do professor. Na busca por ela, o protagonista acaba por copiar a chave do seu vizinho, que eleva os seus devaneios de assassinato. Ele fantasia agora não apenas com o crime último em si, mas com as mais diversas formas de violência, de mutilação à chantagem. Mas ele está ciente da sua incapacidade de efetivar os seus desejos. Seu medo paralisante, o imaginário apenas o ajuda a descarregar essas frustrações. E ele diz, mediante sua vida ordinária, sem arrebatamentos, um ódio bem nutrido garante-nos pelo menos uma emoção. Da minha parte, penso que é preferível odiar a não sentir nada. Mas basta seu vizinho viajar, como eu disse, para ele aproveitar a oportunidade da casa vazia, e invadi-la na tentativa de encontrar sua gata, ou algo que pudesse utilizar como chantagem. Com a invasão, o personagem é embebido de um aspecto tão presente nas obras de Mello, como eu disse antes, o poder. Ele sente, pela primeira e única vez na história, uma situação de dominação. Os papéis se invertem, o vizinho que o dominava agora está à sua mercê. Ele diz, se no andar de baixo eu era vítima, ali eu ganhava soberania. O personagem mergulha no micropoder, pequenos autoritarismos que surgem dessas relações entre os indivíduos. E conforme vai explorando o apartamento, adquire uma sensação crescente de onipotência, especialmente após invadir o computador para procurar peças incriminadoras em seu histórico de navegação, com a ciência de que no contemporâneo, o histórico de navegação revela ao ser humano despido de todas as suas vestes e maquiagens sociais. Em sua busca, acaba por encontrar uma pistola. Fantasias estão com uma situação hipotética em que o seu vizinho recebesse a tiros, deleitando-se com um cenário imaginativo onde ele próprio é o assassinado, e a imprensa toma seu partido e o defende, que é sacralizado, estetizado ao extremo. Mas um dos pontos altos de Gog Magog é não revelar até que ponto é loucura, até que ponto é real. Um narrador não confiável, característico de qualquer primeira pessoa, e põe uma sensação contraditória. Ao mesmo tempo que a gente é levado a crer
no inferno vivido pelo protagonista, nós também questionamos até que ponto aquilo é real. Até que ponto o protagonista não está, na verdade, insano. Né? O protagonista em si, no final do livro, questiona quando o advogado de defesa lança mão de argumentos psiquiátricos, remédios o acalmam ante o barulho da prisão, ele fica mais calmo com o barulho da prisão do que era em casa. Então ele passa a questionar se não estava, de certa forma, louco mesmo. Talvez a sua vida monótona tenha criado aquela guerra como entretenimento, como ele mesmo pensa, para preencher esse vácuo. Então há indícios, ninguém mais se incomoda com barulho, o vizinho ressalta que não faz mais do que viver, não há prova do risco em seu carro, né, o reaparecimento da gata perdida, suficiente para a gente pensar nessa possibilidade. A arma encontrada no apartamento de Igor reforça isso, em certa medida. É claro que a gente nunca vai saber o que ponto seria loucura ou não. Saber isso mataria o romance, é que nem a questão do Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não. Saber se Capitu trair mata o romance. Essa discussão ela é, em última instância, irrelevante, ela não traz nada. Né? Então, mas é importante pelo menos assinalar, né, essa possibilidade, né, esse dualismo entre real e loucura. É a mesma questão do Dom Casmurro. Claro, com outro meio, mas em última instância é a mesma questão. Então, Patrícia ela joga intencionalmente com os recursos tradicionais desse método de narração, para aplicar uma versão que talvez não seja verdadeira. O que jamais poderá ser confirmado, só que a confirmação mataria o romance. O revólver pode ter sido adquirido e deixado ao alcance da gaveta como uma forma de autodefesa para o vizinho que teme a loucura e a agressividade ascendente do outro, ou como uma ameaça. A gente nunca vai saber, como eu disse. Então, como eu disse que esse segue é previsível, o protagonista, o Igor, retorna mais cedo, o protagonista agarra o revólver e se esconde. Mas o revólver em sua mão age quase como um ser consciente e dependente. Né? Ele diz: senti o revólver brilhando em meu poder, parecia-me quase natural, de tão perfeito e compacto, anatômico e eficiente, como se fosse uma extensão natural de minhas mãos. A sua sensação de onipotência, desenvolvida a partir do momento que recebe um micropoder, explode. Bom, aí a gente poderia entrar no Freud, a imagem fálica, não vou entrar aqui, mas também isso daria um pano para manga para debate enorme. Mas não tarda para evoluir para um embate físico entre ambos, como eu disse, no qual o personagem principal atira para se defender no joelho do vizinho. E ainda que tenha atirado no vizinho, o Igor, por acidente, cai, bate a cabeça na banheira e morre. A sensação de onipotência proporcionada pelo micropoder da arma passa com a mesma velocidade com que veio e rapidamente dá lugar ao desespero. O medo, ele começa a se desculpar para o morto. Uma sucessão de erros infelizes, as configurações urbanas contemporâneas e a loucura desenvolvidas por ela acabaram por transformar o sereno professor de biologia em um assassino. Mais tarde, em seu julgamento, é sintomático que o professor insista em sua parcial inocência. Afinal, não tinha matado diretamente, apenas esquartejado um corpo morto. Insiste nessa diferença e ressalta que não havia matado porque, essencialmente, era um cidadão honesto. Mas Mello trabalha com a sua ironia, né, a mesma ironia que bota em todos os seus livros também, por todo o texto. No mesmo capítulo do assassinato, o catalisador do desastre, a gente descobre que a gata perdida, na verdade, reaparece, né, e ela só estava escondida em outro apartamento. A raiva do protagonista transbordar em paranoia, tão certo da sua alternativa que sequer considerar alternativas. Então, como um detetive convicto de sua genialidade, o personagem aniquila qualquer possibilidade de enigma com absoluta certeza da culpabilidade do vizinho. Tem nisso, então, uma claustrofóbica descrição sobre a parte mais complexa do assassinato, né? O que eu falei, a tentativa de ocultar o corpo. Ele cogita fatiar o corpo, dar para porcos, jogá-lo no mar, desovar o corpo na Serra da Cantareira, de formas mais violentas possíveis. As possibilidades são inúmeras, todos possuem inúmeros detalhes que podem o complicar. Opta pela última, divide o corpo em dois e dirige para a Cantareira, apenas para descobrir que o local que pensara havia se transformado em um ponto turístico, que o força a desistir dessa opção. Quando retorna, como eu disse, ele recebe o golpe ainda maior, né, o divórcio da sua esposa. E aí ele fala: o cadáver se enterra, se esquece, e o que eu faria com a minha solidão? A culpa recai sobre o morto, quem acredita ter envenenado sua relação com o barulho, uma crença que termina quando descobre que, na verdade, Marta já tinha um amante há 2 anos. Então, destroçado, o corpo se torna realmente um aspecto completamente secundário. O protagonista ele usa a casa do próprio Igor como refúgio para poder ficar sozinho, ignorando completamente o corpo cerrado. Sem mais entretenimento de sua guerra, sem mais a sua relação medíocre, o vazio engole
em absoluto. E o silêncio vem, afinal. Para se viver na casa do vizinho por dias, absorvido por sua insanidade e melancolia, contemplando, enfim, o silêncio que tanto desejara, enquanto esquartejado apodrece, ignorado no armário. O que se segue é previsível. Ele é descoberto pelo cheiro. Retomando o paralelo da cidade como corpo humano, se a audição é o motivador do crime, o olfato é o que o entrega. É na sua condenação, porém, que a estética da violência se torna mais presente. Por sua presença constante nos jornais, o professor se torna uma celebridade ao ponto de um dos policiais pedindo uma foto. Mas a síntese da estetização do crime é a paixão que desperta em uma mulher, Rúbia, que logo se torna sua nova namorada. Encenando as histórias de bom bandido, Rúbia revela que o protagonista seria essencialmente bom, vítima das circunstâncias e que sempre teve vontade de conhecer um assassino. No julgamento, ele é simultaneamente vaiado e aplaudido por uma multidão. Sua identidade como professor é aniquilada, ele se torna o esquartejador da Casa Verde. Não que os jornais estejam do seu lado ou o defendam, né? Mas exploram, para deleite do público, a sua violência. Tudo que a gente tem dito aqui. Esse livro, ele praticamente foi feito para dizer toda essa base teórica. É raro a gente ter um objeto literário que casa tão bem com uma base teórica. Seu julgamento é um espetáculo dramático, como ele próprio diz, próximo das tragédias gregas. No julgamento e no jornal, é como se o crime real e ficcional se fundissem em uma narrativa teatral com todas as estruturas típicas. Protagonistas, antagonistas, assassino, vítima, drama e sangue, além do júri como coro. Caminhando para o final, é como o protagonista diz: é mesmo bem mais fácil se entreter com o mundo criminal quando não se está na cadeira do réu. As testemunhas atuam, gesticulam, atribuem ao professor características como frieza e agressividade, entre outras que nunca demonstrou, além de imagens contraditórias como simultaneamente tranquilo e nervoso. No meio dessa mise-en-scène, é revelado que a vítima ainda estava viva, né? O que eu falei antes, quando foi esquartejado, tornando-o, de fato, na prática, um assassino. Então, o protagonista encarna o meio perfeito para canalizar essa catarse, o perverso preferido. Os depoentes exageram seus traços, inventam, entram no jogo do exagero. Chaveiro que copiou a chave, por exemplo, que ele usa para entrar, atribui a ele uma notável frieza e afirma, eu cito, que conhece a alma humana, sem observar uma pessoa como é a sua índole. Algo pressionado pelo advogado acaba por ser desmentido. A violência do professor é transformada em prazer para o que assistem fora, ao ponto de influenciar no julgamento. Os atores vão absorvendo aquela narrativa, tratando-a como verdadeiro por corroborar com as suas crenças. O tribunal da imprensa influencia diretamente, então, no verdadeiro tribunal. O escândalo surge da própria condição do personagem, conforme é relatado em uma passagem, e eu cito: explicou que se eu fosse negro e pobre, que se meu vizinho fosse negro e pobre, ninguém se interessaria pelo assunto. O que torna o crime palatável para a imprensa do nosso país é a classe social do cadáver do assassino. É o seu caso. Sabe o que eles querem lhe perguntar? Como você dividiu o corpo do seu vizinho em dois? Como arrastou pelo corredor? Se puxou pelo cabelo ou pelas mangas? Se usou faca ou serra? Se puxou pelo cabelo... Não, espera. Se pretendia enterrá-lo em uma cova rasa em Mogi das Cruzes ou dissolvê-lo em um tanque de ácido? Você está disposto a responder essas perguntas? Então, seu assassinato ele é estetizado porque o protagonista é visto como humano. Como branco de classe média, ele é embebido na maquiagem do racionalismo que acorrenta os instintos. Então, seu crime choca, vende, é belo. Não é apenas mais um, entretanto, mais uma exceção. O que o levou a fazer isso, como e por quê? A burguesia engole a narrativa jornalística na tentativa de compreender o que levou um semelhante, um dos seus, a praticar um ato tão desumano e, portanto, tão essencialmente humano. E eles dizem no livro: os pobres matam e morrem em escala industrial, e essa grande oferta de crimes não gera nenhuma curiosidade na imprensa. Sugere seu companheiro de cela. Nós, da classe média, matamos menos e morremos menos. Nossos crimes são artigos de luxo. Os jornalistas não querem perder a oportunidade de registrar quando matamos e quando morremos. Quando o outro, o estrangeiro, comete o crime, não há tanta atenção porque é essencialmente o que se espera das massas bestializadas. O crime como escândalo só existe na burguesia, né? Isso a Vera Lúcia fala no livro dela, porque se crê que a razão apenas existe nessa classe, ao passo que as demais são manipuladas e controladas por desejos primitivos. Aí, se a gente tivesse tempo, a gente poderia voltar para o liberalismo. Como o liberalismo, algumas vertentes do liberalismo, tem uma forte visão que associa realmente as massas à bestialidade, né? Tem uma visão clássica no liberalismo elitista, que é uma corrente muito forte no liberalismo, inclusive no liberalismo clássico, quiçá, quem dirá no libertarianismo. Então, Gog Magog causa um efeito duplo. Ele não apenas provoca um prazer culposo e da violência no leitor,
como explora ele próprio esse prazer em seu conteúdo e forma. Uma sensação que, se não fosse a estrutura da cidade, não poderia ser deslocada da mesma forma. Porque, no fim, a cidade moderna é que leva o protagonista para a loucura. Ainda que a tese da epilepsia e perda momentânea de sentido seja descartada pela condenação. Exposta a tamanha poluição sonora da cidade e a histeria acústica da sociedade da cultura de massa, corremos o risco de nos transformarmos no rebanho do mal. Então, a cidade contemporânea, ao passo que coíbe os impulsos assassinos humanos, também oferece motivos para que ele exprima, como afirma advogado de defesa em uma passagem. Todos nós temos desejos homicidas, isso não quer dizer que somos assassinos em potencial. E de nossos pensamentos homicidas e assassinatos reais, existe um longo caminho. Um grande salto, como dizia Freud. Temos que dar um passo gigantesco para sair de um e cair em outro. Vemos esses sentimentos como ódiozinhos urbanos inevitáveis na vida frenética das metrópoles. Ódiozinhos inocentes que passam como chuvas de verão, não destroem nossa domesticidade, nem nosso cérebro, mas da forma que a acusação nos apresentou o drama que estamos julgando, meu cliente é um homem bárbaro que não consegue, como a maioria de nós, dominar seus instintos de destruição. Então, para encerrar, de fato, a formação alegórica ao corpo humano, com a sua atividade cessante, o barulho de milhões de células, acaba por formar uma célula cancerígena que, ao crescer, ameaça as outras. O corpo reage punindo, as demais células reagem deleitando-se com prazer com a desgraça que recaiu sobre aquela. Mas logo retornam para suas atividades individuais, indiferentes, ainda que com medo uma das outras. E é justamente o pavor de que os protagonistas ofereçam arranhão contra as configurações urbanas liberais, que terminam por servir de método para canalizar o medo do júri e condenar o protagonista. Medo de que mais pessoas se tornem Gog e Magog, abram mão de sua racionalidade para reencarnar o estado de natureza robesiano. O medo dúbio, ambíguo, urbano, o medo de se manifestar demasiadamente humano e, assim, desumano. É isso, pessoal. Eu vi que a Monique tinha levantado a mão. Se quiser falar, vamos abrir para comentários e perguntas. Desculpa não ter feito interrupções antes. Eu realmente queria correr para poder falar da peça literária, não ficar só no liberalismo. Se alguém quiser comentar, senão eu vou ler o que escreveram no chat. Eu fiquei do lado do vizinho de cima, acho que a vida monótona do protagonista faz com que ele se incomodasse com qualquer coisa. É isso, Elias. O livro fica ambíguo, né? O livro fica ambíguo, é que nem Dom Casmurro, como eu falei. A gente não tem como saber. E isso, muitas vezes, é a força da literatura. Realmente não cabe saber, o resultado mataria o romance. Não lembro quem é o crítico que disse isso sobre Dom Casmurro. Mas é isso, a gente fica ambíguo e, claro, inconscientemente ou conscientemente a gente toma partido, né, de um dos dois. Eu também tomei partido do vizinho de cima. Eu acho que ele realmente caminhou para a loucura. Mas tem um pedaço de mim que o entende, né? Como eu disse, eu também não sei, não gosto de barulho, não lido bem com barulho, né? Me irrita profundamente barulho. Óbvio que eu não vou sair por aí matando as pessoas, né? Óbvio. Mas você, como leitor, você na literatura, você acaba entendendo, conscientemente ou conscientemente, né, esse sentimento. Bom, pessoal, é isso. Eu vi que só tem isso de comentário no chat. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, ou senão a gente encerra por aqui. Bom, ninguém mais nada, então eu vou mandar a lista a última chance que não tiver preenchido. E é isso. A próxima aula é Feminismo Negro Decolonial, com as meninas que eu falei. Eu peço perdão novamente por não ter enviado os textos com antecedência. Eu estava louco, como eu disse, eu qualifiquei ontem, então eu estava esse fim de semana, né, trabalhando, correndo com a dissertação. Então, acabei esquecendo de mandar os textos dessa sexta-feira. Vou mandar amanhã, quem tiver tempo de ler pelo menos alguma coisa. No sábado eu mando as leituras da aula 5 e da aula 6, da aula das semanas que vem. Sexta-feira que vem, finalmente vamos entrar na menina dos meus olhos, que é o fascismo, que é
2 dissertações e 4 anos sobre isso. Então, realmente é o ponto final de toda essa discussão. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Como eu disse, amanhã eu mando então as leituras do Feminismo Negro Pós-Colonial. Lembrando que quem não assinou, por favor, última chance de assinar, que eu vou fechar o Forms daqui a pouco. É isso. Tchau, tchau. Um abraço, espero que tenham gostado. Né? Vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver interesse na questão da Silvia, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, me manda por e-mail, por favor. Tchau, tchau.